A abstenção chegou a 20% do primeiro turno e 25% do segundo. Quase 140 mil teresinenses deixaram de ir às urnas nas eleições do segundo turno. A taxa de abstenção chegou a 1/4, gente. É alto. E por que essa baixa quantidade de eleitores? Porque muita gente não foi às urnas, simplesmente decidiu não ir. Clebson Lustosa nos ajuda a entender. 420.177. Esse é o número de eleitores que foi neste domingo às urnas e decidiu quem seria o próximo prefeito de Teresina. E aqui não falamos apenas de votos válidos, mas também brancos e nulos. Gente que de forma direta ou não contribuiu para o processo. Na matemática e cálculos da eleição, um número chama a atenção este ano. E esse envolve aquelas pessoas que optaram em não ir às urnas. São quase 140 mil teresinenses que acharam melhor ficar em casa e não exercer a cidadania. A taxa de abstenção neste segundo turno se aproxima da casa dos 25%. Se comparado com a última eleição, o número de pessoas que deixaram de comparecer às urnas é mais que o dobro de 2016, quando a abstenção foi de pouco mais de 11%, ou seja, aproximadamente 62 mil eleitores. De acordo com o juiz diretor do Fórum Eleitoral de Teresina, uma particularidade do ano de 2020 contribuiu para esse resultado. Inevitavelmente, na eleição desse ano, houve um componente que jamais tinha acontecido, que é esse curso que ainda estamos de pandemia do Covid-19. Mas é possível que muitas pessoas não tenham se sentido seguras o suficientemente para comparecer ao local de votação. Só que esse cálculo envolve outras variáveis. Procuramos um cientista político para nos ajudar a entender essa equação. Segundo ele, na somatória temos que acrescentar fatores que vão desde a desatualização do cadastro da Justiça Eleitoral, com o falecimento de eleitores, por exemplo, até o próprio formato da eleição do segundo turno. É importante ressaltar que houve uma maior facilitação em relação à justificativa eleitoral. Então, muitos eleitores também entenderam que não precisavam correr o risco e ainda tinha essa facilidade no sentido de justificar a ausência no segundo turno. Vitor ainda explica que as pessoas estão cada vez mais políticas e é preciso que os políticos trabalhem de forma mais ampla nos planos de governo a palavra representatividade. É um eleitor que não se identifica com as propostas colocadas e que também precisa ser representado. Então, sobretudo, é importante que os representantes eleitos, seja para o executivo ou seja para o legislativo, que eles compreendam também as demandas desse eleitor que não se sentiu representado por essas plataformas políticas e que, de fato, faça uma política voltada para todos os cidadãos teresinenses. Diante de visões técnicas e científicas, o que se tem de certeza é que precisamos analisar e avaliar o processo eleitoral e até mesmo a forma como fazemos política. Precisa ser estudado. Por que essas pessoas estão preferindo não participar, né? Então, isso tem que ser cuidadosamente analisado e, de repente, tanto a União, os estados, os municípios desenvolverem mais políticas públicas de inclusão dessas pessoas nessas temáticas, né, políticas. Esse processo de contato entre o cidadão e os nossos representantes deve acontecer no dia a dia da política, não somente no momento eleitoral.